Olá, meus amores, tudo bom? Muito boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa live sobre hormônios e pele. Tô só esperando a doutora Mônica entrar. Tô num bad hair day por causa dessa chuva, então vocês não reparem não. Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos. Assim que a doutora Mônica entrar, eu chamo ela. Vou aproveitar então, enquanto ela não entra, para explicar um pouquinho para vocês o porquê que eu resolvi fazer essa live, por que eu convidei a doutora Mônica, que é dermatologista, para participar aqui com a gente, tá? Então, tudo bom, pessoal? Obrigada por todo mundo aí que está entrando. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Juliana Gabriel, eu sou médica endocrinologista e na endocrinologia existem muitas alterações hormonais que têm interface com a dermatologia, ou seja, que têm manifestação na pele por conta da alteração endócrina, né? E a gente, que é endocrinologista, a gente recebe muita gente com esse tipo de queixa. Então, acne, pelos, queda de cabelo, excesso de pelos onde não deve, todas essas alterações podem ser causadas por questões dermatológicas, mas também podem ser causadas por questões hormonais, né? Sem falar naquele clássico que todo mundo já sabe, que é a questão do envelhecimento da pele, principalmente após a menopausa, ou por quando você tem uma queda hormonal. E como existem doenças dermatológicas que também podem se manifestar da mesma maneira, nem tudo é hormônio. E eu acho muito interessante eu trazer para vocês aqui uma dermatologista justamente para a gente poder avaliar isso. Ai, a doutora Mônica entrou, ei, que bom! Ela vai poder vocês, eu já vou falar para vocês quem é ela, enquanto ela entra, só para eu concluir aqui o raciocínio, né? Eu achei muito legal trazer uma dermatologista, porque eu entendo de hormônio, mas quem entende de pele é ela. E nem tudo é hormônio, e aí eu quero trazer para vocês, então, como conteúdo dessa live, quando que a gente vai precisar investigar hormônio, quando que a gente vai precisar ir no dermatologista, ir no endocrinologista. Eu sei que isso causa muita confusão na cabeça das pessoas, então por esse motivo, eu resolvi fazer essa dobradinha super legal aí entre dermatologia e endocrinologia. Eu espero que vocês gostem, que vocês aproveitem bastante. O nosso objetivo... Seja muito Olá, bem-vinda, minha boa querida! noite, tudo bem? Tudo. Estou terminando de introduzir aqui o assunto para o pessoal e já já vou pedir para você se apresentar. Enquanto Tá isso, bom, vai ajeitando tudo aí. Então, tá bom. eu achei muito legal, gente, trazer essa dobradinha endócrino dermato justamente para tirar a dúvida de vocês, justamente para a gente tratar esses temas que são tão frequentes e que traz tanta dúvida para a galera, né? E por que eu escolhi a doutora Mônica Felice? Primeiro, porque ela é uma diva da dermatologia. Ai, Ju, Eu obrigada. conheço. Tamo junto, minha querida. Bom, conheci a Mônica há muitos e muitos, muitos e muitos anos atrás. A Mônica é irmã de uma grande amiga minha, Ana Cláudia Felice. Aliás, Aninha, se você estiver vendo a gente, te amo, beijo. A Ana Cláudia, ela foi minha colega na endocrinologia, a gente fez endocrinologia juntas. E eu me mudei para Campinas na mesma época que a Ana, isso tem 13 anos, foi em 2007. E logo depois a Mônica veio junto. E na época, a gente estava muito mais próxima, porque foi aquela coisa da mudança minha, delas. E a Mônica, ela veio e ela já chegou arrasando. Então, é muito legal, porque eu conheço a Mônica há 13 anos. E eu sempre admirei muito a garra que ela tem de correr atrás, de se especializar, de se aprofundar nas coisas. Eu me lembro que, na época, eu ainda estava perdida pensando para que lado eu ia, onde eu vou morar, e ela já estava indo para a Itália fazer curso de laser e tal. Nossa, você lembra disso? Já faz É tempo, né? claro, faz muito tempo. E assim, desde então eu acompanho a trajetória da Mônica, uma pessoa que nunca parou de estudar, nunca parou de se especializar. Ela sabe muito, e foi por isso, não só pelo fato dela ser amiga e de ser irmã de uma grande amiga minha, mas porque eu admiro muito ela profissionalmente, principalmente por conta dessa coisa de nunca se conformar e estar sempre se atualizando, estudando, que eu acho que vai ser muito maravilhoso ter ela aqui com a gente hoje. Então, minha querida, Nossa, seja muito bem-vinda, se apresenta aí para o pessoal. olha, gratidão, né? Eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje para a gente bater um papo gostoso aqui. Eu acho que vai agregar demais para as pessoas essa troca, né? Que tudo é uma troca.
E a gente olhar de um ponto de vista diferente, porque como você também, eu fiquei muito feliz com o convite, porque você é uma profissional de mente aberta, que está aberta buscando sempre mais também se atualizar, querendo não só tratar o sintoma do paciente, mas tratar o paciente inteiro como um ser, com outras coisas, né? Então, nesses Exatamente. 13 anos de trajetória, eu acho que a gente expandiu muito, né? A gente não pode se dizer que nós somos tradicionais, apesar da gente usar sim a medicina tradicional, que é a base de tudo. Nós Sim, somos sim. pessoas e profissionais que sempre querem mais, expandir e olhar a patologia, do que a doença em si, de outro ângulo e com novas possibilidades. Exatamente, né? Isso aí. Eu sou, resumindo, você podia me apresentar, né? Eu Isso. sou médica dermatologista, que é minha área base, mas eu estudo e faço pesquisa na área da medicina integrativa e agora nas terapias regenerativas também. Então, eu olho a pele também, a gente tem que tratar de dentro para fora. Então, tem muita coisa que eu e a Ju vamos falar aqui que eu acho que vai ajudar demais mudar o mindset, que é a mentalidade de vocês em relação ao tratamento. Show, perfeito. Vocês entenderam, amor, de que eu convidei ela? Não tinha como, tinha que convidar. Então vamos começar falando sobre acne, porque eu acho que dos pontos que a gente levantou, na verdade a gente tem sim um fio condutor, mas eu tô vendo que vocês ainda não fizeram nenhuma pergunta, então eu vou seguindo esse fio e a gente vai, dependendo do que vocês perguntarem, direcionando para um lado para o outro. Mas a acne, na interface entre dermato e endócrino, ela é uma das queixas mais frequentes e ela pode ter 1 milhão de causas e é uma coisa que traz muita dúvida pro pessoal, né, Mônica? Então, se você quiser explicar assim brevemente pra gente o que é a acne e quando que a acne é hormonal, quando tem efeito do que come, amendoim, chocolate, whey protein, queria que você abordasse um pouquinho sobre isso, o que o pessoal pode fazer para prevenir, né? E vamos esperar aí ver as perguntas da galera. A acne é uma patologia inflamatória da pele. O que quer dizer isso? Quando eu falo, quando aparece alguma coisa da pele, seja uma acne, qualquer outra doença dermatológica, eu falo que é a ponta do iceberg. Por quê? Tudo começa no intestino. O intestino é o filtro. E o que faz o nosso intestino ficar ruim? É o quê? Produto alimentício, que nem sempre é comida de verdade que a gente ingere. O que é isso? É tanto assunto, né, Ju? Mas eu vou falar com calma para o pessoal entender. É tudo que está no pacote, no supermercado, que se tivesse fora dele ia estragar em um dia. Por exemplo, o leite que está lá no supermercado, naquelas caixinhas, né, longa vida, aquilo ali, como que fica uma coisa que é perecível em 12 horas azeda e lá fica meses? Isso é um bom alimento, não é? Gorduras saturadas, que a gente tem nas batatinhas fritas, naquelas coisas todas em bolacha recheada, né? Gordura trans. Eu ia falar da bolacha recheada agora. Ai, meu Deus do céu. Adivinhou? Só de você falar bolacha recheada, o coração da endócrino faz assim, ó. Isso. No chocolate. O chocolate tem duas coisas: é a gordura e é o açúcar. O açúcar, olha, em refrigerante, em suco industrializado, é muito grande a quantidade. Tudo isso inflama o intestino e, por consequência, inflama a pele e piora a acne. O alimento mais deletério para acne é o leite de vaca. Por quê? Porque ele estimula o fator de crescimento insulínico e isso faz inflamar a pele. A pele é um órgão de excreção, então assim, eu estou colocando toxina para dentro do corpo. Tá passando minha barreira intestinal, lesando com tanto alimento que não é produto alimentício, não alimento. Então começa a furar buracos grandes lá no intestino e começa a passar molécula que não passava com essas agressões. Então a gente começa a absorver coisas que não são boas. E isso vai dar algum dano. Tem alguns danos que vão lá na tireoide, produz autoanticorpo e produz tireoidites. E tem pessoas que o elo mais fraco da corrente é a pele. Já tem uma predisposição genética, vai lá e estoura uma acne, né? Comendo É tudo verdade. errado. Existe o E fator aí, hormonal também, né, Ju? Mas sim, não é sim. só isso. Não é só isso. Na verdade, até a resposta ao hormônio, ela é diferente se você tem um corpo saudável
e um corpo inflamado, né? E isso é uma das coisas que eu sempre falo para os meus pacientes. Então, por exemplo, a acne a gente vê muito na época de mudanças hormonais, então na puberdade, a gente vê muito em pessoas trans que estão fazendo sua transição hormonal, por exemplo, a gente vê muito em mulheres que estão com irregularidade menstrual, ovário policístico, né? E aí essa mudança Sim. hormonal. Mas assim, o ovário policístico em especial, né? Mas essas outras condições também, quanto mais saudável você tá de base, então isso que você falou da relação intestino-pele, eu amei. Você sabia que eu ia amar? Você sabia, não sabia? Porque é exatamente isso, quer dizer, é de dentro para fora. Então não adianta a gente ficar lá se matando de usar sabonete antisséptico ou sabonete de diminuir a oleosidade, se essa oleosidade ela está sendo produzida porque você está comendo errado, porque você está todo inflamado, porque o seu corpo está com excesso de insulina e, enfim. E às vezes a própria, por exemplo, durante a puberdade tem crianças adolescentes que fazem acne e tem outras que não fazem. Então, qual que é a diferença? Além da predisposição genética, tem muito a ver com o estilo de vida também. Então, eu amei isso que você falou, muito bom. E eu Você vou falou entrar assim só uma coisa antes de você seguir do ovário policístico, tem alterações hormonais sim, mas todos os pacientes com a síndrome do ovário policístico têm hipersoleninemia, né? Excesso de consumo de carboidrato simples. Explica para eles o que é carboidrato simples aí. Mas ó, pessoal, essa parte do carboidrato, vocês sabem que eu adoro falar sobre isso, né? Então, carboidrato não é tudo igual, tá? Então, por exemplo, se você comer uma fruta, é completamente diferente de você comer um pão. A fruta, ela vai ter antioxidantes naturais, ela é super rica em fibra. Tem carboidrato ali? Tem, mas é um carboidrato que ele vai ser absorvido devagar por causa das fibras. E ele vem junto com ele um monte de outras substâncias que são boas para o corpo, né? Vitaminas, etc. Enquanto que o pão, ou uma massa, ou uma bolacha recheada vai ser aquele carboidrato que a Mônica falou, refinado, que ele é processado pelo homem. Então saiu a fibra, saiu as vitaminas, saiu um monte de coisa, ficou só a farinha, só o carboidrato, e aí ele vai rapidamente passar para o sangue, rapidamente fazer o pico de insulina, e essa insulina alta também é um fator que vai levar a inflamar. E aí, com isso, a acne, né? Então, você falou que o alimento que mais inflama a pele seria o leite e o whey protein. Então, ele pode dar acne? Olha, agora você que me deixou de cabelo em pé. O paciente chega para mim achando que está no lucro tomando whey protein, que é super saudável do leite de vaca, né? Proteína hidrolisada e tudo aquilo mais. Eu fico arrepiada, porque a proposta dele é muito boa. Por exemplo, até para paciente diabético, você faz uma dose de whey antes do almoço, do jantar, para não deixar o pico de insulina. Então, eu acho válido, mas eu sou adepta do whey vegano. Porque não tem o componente do leite de vaca. Aquilo ali não deixa de ter a origem do leite de vaca. Então é inflamatório. E eu já tive pacientes que mudaram, pararam o whey protein, foram para o whey vegano e melhorou a acne. Então eu já tive vários pacientes nessa situação. E é real, não é da minha cabeça, ou eu sou louca de falar uma coisa dessa. Quer dizer, a pessoa olha para você e fala, é pirado. Que a gente entende o lado do benefício do whey, que existe, que a gente sabe, né, Ju? Da proteína, exatamente. Da proteína, sim. Mas pode ter opção da proteína vegetal, que vai ter o mesmo efeito ali, que o aminoácido grama é igual. Exatamente. Né? Não, e o leite, ele tem outras substâncias, os fatores de crescimento que você chamou de IGFs, né, que são semelhantes à insulina. Ele tem ali a gordura, a saturada. Então, é muito mais coisa além de só o macronutriente, né? Sim. E eu acho que uma outra coisa que, assim, se vocês tiverem alguma pergunta em relação a isso, meus amores, pode fazer. Mas, assim, eu não queria deixar de aproveitar um gancho antes que eu me esqueça. Tem muito a ver com a alimentação, mas assim, da mesma forma que o intestino é um órgão de choque para muita gente, a pele também é, do ponto de vista emocional. E lembrar que estresse e emoções tem muito a ver com disfunção hormonal também, né? E às vezes a manifestação... Então, olha só, vou contar para vocês. Que legal que eu ganhei no dia da live com a doutora dermatologista, acabou de me aparecer. E foi porque eu saí super atrasada do trabalho. Eu vim num estresse para casa com medo de não chegar a tempo. E eu cheguei em casa na hora de me lavar, assim, para aparecer na live. Apareceu, eu falei, que legal, eu sou o exemplo do estresse como causa de acne. Ju, olha, minha irmã entrou aqui, a Denise, é aniversário dela hoje, tá quase na hora do parabéns, ela entrou aqui pra ver a gente. Olha gente, legal. Denise, minha linda, feliz aniversário, um beijo pra você. Acabei de falar de vocês aqui. Aliás, gente, preciso contar uma coisa pra vocês. Pensa numa família abençoada, porque são 3 irmãs, as 3 médicas e as 3 divas maravilhosas. É um DNA do bem essa família. Obrigada, Ju.
Mas enfim, conta como. Ah, é a Dê falando aí, ó. Denise, meus parabéns, recebe meus parabéns e minhas good vibes aí. Mas conta pra gente, Mônica, dessa questão do seu órgão de choque. Tem uma pergunta em relação à gravidez, né? Que a Márcia perguntou, porque também tem a acne relacionada à gravidez. E eu queria depois que você falasse um pouquinho sobre essa questão aí do órgão de choque também, né? Tá, assim, como eu falei, a pele, a origem embriológica da pele está relacionada com o intestino, que também está relacionada com o sistema nervoso, com as emoções. Então, quando você tem uma alteração, por exemplo, muitas pessoas têm depressão por falta de serotonina, porque a serotonina é produzida também no intestino. E tá tudo ligado, né? Do ectoderma que a Exatamente. gente fala, né? Vamos traduzir, é um folheto embrionário da origem biológica é a mesma. Então tá tudo interligado, porque a medicina tende a separar a gente em pedacinhos. Mas nós não somos pedacinhos, nós somos um todo, nós somos um ser que está tudo conectado, porque tem a especialista no hormônio, a especialista na pele, a especialista no coração, mas não é assim, quando uma coisa está ligada com a outra. Então tem essa Exatamente. conexão com as emoções que vão refletir nos hormônios que vão se refletir na pele. Então, eu vejo isso profundamente nos meus pacientes, que quando a gente modula essa questão emocional, muitas vezes a pele melhora. Obviamente, eu sou uma dermatologista que passa, sim, o sabonete específico, o creminho específico para acne, porque isso acelera o processo, mas eu também vou lá na causa. A gente vai ver o que está comendo, vamos tratar essa disbiose intestinal, que é essa alteração da microbiota, pela ingestão desses produtos alimentícios inadequados, que muita gente come muita porcaria, e às vezes nem tem noção que é porcaria, né, Ju? É A pessoa verdade. come uma coisa achando que... vou dar um exemplo. Iogurte light, sem gordura. Eu sou uma que eu tomava iogurte de monte e achava que estava no lucro antes de aprender essas coisas de medicina funcional. Achava que era saudável e comia peito de peru light, né? Então, olha, gente, quem come isso, pelo amor de Deus, não é saudável, tá? É Porque verdade. eu passei por isso e olha que nós somos médicas, né, Ju? E É, eu só não que tinha essa aí informação. tem muita informação que a gente não aprende na faculdade, a gente tem que se aprofundar depois. E foi por isso, exatamente por isso que eu comecei a live dizendo, né, que uma das coisas que me admira muito na Mônica é o fato dela nunca se conformar, e ela continua estudando, e eu também. E eu tenho certeza que vocês aí também, porque se vocês estão aqui ouvindo a gente, vocês são top, meus amores. Aê! Porque É vocês isso também estão mesmo. conseguindo atrás de informação. Tem uma pergunta aqui bem interessante, né, sobre a acne Fala. hormonal. A Rafaela perguntou se ela pode ser tratada com contraceptivo, por que que o Dilmirena pode dar acne? Você quer responder? Eu respondo. Não, responde você essa do Mirena, pode responder. Então, Rafaela, é o seguinte. A acne, ela não é que ela é tratada com contraceptivo. O que você está tratando com contraceptivo é o cisto no, é o ovário policístico, né? A presença desses cistos no ovário, que na verdade está vindo por causa de uma condição anterior. Então, eu costumo dizer que a síndrome dos ovários policísticos, ela é uma manifestação no ovário de uma doença que é sistêmica, que é do corpo todo. Então, essa doença, ela pode ser o excesso de insulina, a inflamação crônica, existem outras alterações hormonais que podem levar à síndrome dos ovários policísticos, tendo ou não cisto no ovário. E por conta dessa síndrome, o ovário da mulher ele começa a produzir hormônios masculinos em excesso, e esses hormônios masculinos em excesso vão levar à acne. No que você dá o anticoncepcional, você está bloqueando o seu ovário, porque você está dando hormônio de fora, então o de dentro não precisa mais funcionar, e aí você está tirando o órgão que está produzindo o excesso de hormônio masculino, certo? Só que você não está tratando a acne, você está, na verdade, meio que mascarando, porque você não está indo na causa, você está indo no sintoma. Então, não tem por que o Dilmirena dar acne se ele tem um efeito igual ao anticoncepcional oral. É que para algumas mulheres, parece que 20 a 30% das mulheres que usam Dilmirena, para quem não sabe, o Dilmirena ele é um DIU hormonal, ele tem um efeito muito mais local do que sistêmico. 20 a 30% das mulheres continuam com o ciclo ovariano normal, tá? Enquanto que 70 a 80% das mulheres vai acontecer igual acontece com quem usa anticoncepcional oral. Então, talvez por isso essas mulheres continuem com a oleosidade na pele que vai vir com a questão do ciclo. Eu não sei se eu me fiz entender, eu não sei se eu expliquei. Tem gente falando que tá dizendo que eu falo muito rápido. Vocês estão me dando um saquinho de vírgula, meus amores?
Se vocês estão me dando um saquinho de vírgula, eu prometo que eu vou falar um pouquinho mais rápido daqui para frente. É que, assim, a ansiedade de querer passar toda a informação num período curto de tempo, que parece que 1 hora é muito, mas passa muito rápido, né? Você quer complementar alguma coisa em relação ao que eu falei, Mônica? Igual você falou, muitas vezes a pessoa muda o método contraceptivo e põe a culpa só naquilo. Só que o sistema dela está todo alterado, ela está toda inflamada. Uma pessoa que tem acne tem uma inflamação sistêmica, não tem uma inflamação local somente. Então tem que desinflamar esse corpo começando pelo intestino. Melhorar o terreno biológico. O que que eu falo? O que que é terreno biológico para quem é leigo? Vamos lá. Imagina um rio que tem um monte de peixinho, né? Se a gente tem aquele rio, ele não é poluído, os peixinhos estão felizes e contentes nadando ali, respirando, procriando. E eu vejo o organismo da gente fazendo um paralelo. Imagina que o nosso corpo é um rio e a gente está cheio de células. Se esse rio começa a ficar poluído, cheio de lixo, que a gente vem por conta da alimentação, os peixinhos morrem, né? Não conseguem se reproduzir, não conseguem nada, fica tudo uma bagunça. O sistema entra em colapso. Então é isso que acontece no organismo intoxicado. E na tentativa de poder equilibrar, o organismo tenta excretar. E como eu já falei, a pele é um órgão de excreção, então ela inflama, tentando botar aquele lixo para fora que você está ingerindo, comendo. Um jeito Arrasou. simples. E quando a gente pensa nisso, não dá um negócio ruim na gente, pessoal? Fala pra mim se vocês não sentem. Se a nossa pele é um órgão de excreção e só tá saindo coisa ruim dela, então a gente tem que começar a pensar o que tem dentro da gente, né? Vocês ficaram com essa coisa assim? Eu fiquei quando a Mônica falou E isso, mas é Ju, verdade, né? não, é lógico que tem outras alterações. Na acne, eu tenho uma alteração da queratinização da pele, que é a pele sair da camada basal da epiderme, que é a camada superficial, para chegar na superfície que ela é totalmente queratinizada. Isso aí tem uma desregulação que começa a formar muito pele morta. E isso pode obstruir os poros. E aí eu tenho uma hipersecreção sebácea, que é aumentada dependendo do que você está comendo. Né? E tem o fator hormonal que vai alterar aí também. E aí isso vira um ambiente para a bactéria, que é a Propionibacteria acne, se proliferar ali. Então tem vários fatores aí que culminam na inflamação. Eu fui muito para o alimentar porque eu consigo cortar e modular tudo isso com uma alimentação mais adequada. Eu vou dar um exemplo também aqui que é bem interessante. Eu me lembro que na época da faculdade tinha muito churrasco, né? O estudante comemora com churrasco. E aí a gente vai no churrasco e você fica comendo carne vermelha o dia inteiro, porque é a festinha. E aí o que eu percebia? Quando tinha o churrasco, eu sou uma pessoa que não tem acne, não tem essa tendência. Tinha uma ou outra na adolescência, né? Das alterações, mas a minha pele é normal. E eu começava a ficar mais oleosa, com os cravinhos, uma acne ou outra. Porque na época a gente não tinha esse conhecimento, mas a gordura saturada inflamava. A carne vermelha inflama e a pele, pum, pipocava de um dia para o outro. Daí mostra a influência da alimentação. Não só o leite de vaca, eu falei, mas a gordura saturada na carne vermelha. Um relato pessoal aqui, Mônica, eu tinha sempre aqui, o pessoal chamava de acne da mulher adulta, todo mundo, meus hormônios sempre normais. Não, só acne hormonal, todo mundo falava, é isso, aquilo outro. E assim, eu sou endócrino, eu olhava meus hormônios sempre todos normais. Não é a sua pele que tem uma sensibilidade diferente ao hormônio. Bom, resumo da ópera. Eu me descobri intolerante ao glúten, isso já tem 5, 6 anos. E quando eu tirei o glúten, eu meio que desinflamei meu intestino. Então, eu só tô contando isso pra vocês para mostrar, exemplificar com um caso real. Quem me acompanha, né? Porque tem muita gente que está assistindo a gente por causa do Instagram da doutora Mônica, mas quem me acompanha já sabe dessa história. A minha pele melhorou muito. Eu só tenho uma ou outra, assim, de vez em quando, ou quando eu como glúten inadvertidamente, ou quando tem uma situação muito específica, tipo hoje, por exemplo. Hoje foi um dia complexo. E eu sinto que a máscara também está piorando um pouco isso, mas talvez pela essa questão da obstrução que você falou, né? Eu vi Sim. uma reportagem esses dias falando que muita gente usando certos tecidos na máscara que não respiram, que não são de algodão, também estão tendo maior oleosidade na pele. Você reparou isso no consultório, Mônica? Sim, e você falou isso, eu me lembrei de uma coisa que acontece muito com os adolescentes, que eu vejo acne no consultório piorar na região da testa e das costas. Porque as mulheres passam muito condicionador, deixa a franja abafando a pele. E as costas também, o cabelo comprido molhado, cheio de creme abafando. Aí você pede para usar menos condicionador, enxaguar bem, usar rabo de cavalo, tirar o cabelo da testa, só esse ato já melhora. Já melhora, né? É Já melhora, impressionante. impressionante.
Pois é, vocês estão vendo, meus amores, que não é simplesmente, não é só passar um creme, né? Você tem que cuidar da saúde como um todo, inclusive das Sim, emoções, né? inclusive, Inclusive, especialmente, né? Porque é, quando você adoece também, né? Cada um tem uma mentalidade, mas nós temos corpos sutis. Então a emoção, ela reflete no físico. Quando isso acontece, é porque a emoção já está muito alterada. Se você emocionalmente está equilibrado, o físico fica saudável. O físico é sempre o último a ser atingido. Então é você tem verdade. que se equilibrar. Por isso, hoje em dia, aumenta tanto essa procura por equilíbrio no sentido de meditação, de você estar bem com você, porque tudo isso harmoniza para você ter saúde, né? Antigamente ninguém falava nisso, até na faculdade a gente nunca ouviu falar disso, né, Juliana? Nunca. É verdade. Não, ainda falava que era frescura, né? Eu sei, tem algumas escolas que ainda são bem. Gente, não tem como. E assim, é tão óbvio, porque quando você tá nervoso e estressado, você tá produzindo hormônios do estresse. Esses hormônios também vão predispor a alterações de pele, oleosidade, acne. E não só isso, alteração de batimento cardíaco, sobe a pressão, sobe o diabetes. Então, assim, não tem como a gente desconectar as emoções da saúde de uma forma geral. É muito, tem muita Sim. relação, né? É, Renata está perguntando se a pele pode ser órgão de choque. Já falamos sobre isso e sim, é bem isso, viu, Renata? Uma outra coisa que eu queria trazer é a questão, vamos falar brevemente sobre isso, a questão dos pelos, né? Porque os pelos têm sim muita relação hormonal, mas, por exemplo, a questão de tratar os pelos é a mesma coisa da acne quando a gente está falando de ovário policístico, né? Que é o excesso de pelos na mulher por conta desse excesso de hormônios masculinos. Mas assim, tem também muito uma questão de. Porque assim, eu tenho, gente, alguns vídeos no YouTube que tem adolescentes falando muito da questão da barba. E meus homens trans também, tem muitos homens trans que ficam muito incomodados com a questão da barba. Então, pelo também tem uma questão genética de predisposição familiar, né? E tem muita gente que fica querendo aumentar hormônio, tomar hormônio para aumentar pelo e essas coisas, e às vezes não resolve, né? Você quer falar um Sim. pouco sobre essa questão antes da gente passar para a parte de envelhecimento? Sim, sim. Como você já falou, tem a questão genética, mas a questão hormonal influencia demais. Eu tive muitas meninas com ovário policístico, com esse histórico, que me procuraram para depilação a laser. E falam, vou fazer, não vai adiantar, que vai nascer mais pelos. Não é bem assim. Dos casos que eu tive, né, ao longo desses mais de 16 anos aí que eu estou na Dermato, é, a gente consegue uma redução muito importante e eventualmente precisando de uma manutenção, porque quando você faz a depilação a laser, você destrói a zona germinativa do pelo. O pelo, eu falo assim, igual uma anteninha, ele é só um condutor da energia do laser, que aquece, vai lá e vai destruir pelo calor a pele que está em volta, que é o chama folículo piloso. Tem uma zona germinativa ali, onde faz o pelo É crescer. como se fosse a fábricazinha do pelo, né? Isso, a fabricazinha do pelo é destruída pela energia do laser que chega até ali pelo fio, que é somente um condutor. Então, você não vai ter mais pelos ali mesmo com estímulo hormonal, porque você destruiu. Mas não quer dizer que outros folículos que estavam latentes, que a gente fala, né, que os pelos têm fases de crescimento diferentes, eles podem até entrar em fase ativa de crescimento e nascer mais pelos, né? Ali. Então, assim, quem tem muitas dúvidas em relação a isso, eu tenho problema hormonal, não adianta fazer depilação a laser. Adianta sim, vai reduzir bastante e nunca mais vai voltar a ser o que era, ainda que ela continue com uma disfunção hormonal. Isso é uma dúvida que eu recebo muito, viu, Ju? Legal. E uma dúvida, né, que o pessoal também sempre tem é raspar o pelo engrossa. Como é que é? O pessoal sempre pergunta, não vou É, raspar porque engrossa o pelo. Bom, o que eu aprendi é que o que engrossa o pelo é hormônio, né? isso aí é mito. Pelo É amor de Deus, mito, pode né, raspar, é gente? mito, não tem como, é mito. É que as mulheres têm um pânico de colocar lâmina, especialmente fala assim, quando nasce no queixo, no busto, falando que vão ficar de barba mesmo. Não, é o hormônio que faz o pelo ficar grosso, aí não é que precisa raspar para poder fazer depilação a laser, né? Sim, sim, sim. Então não é isso que vai engrossar o pelo, como você falou. É. Bom, tem uma pergunta aqui sobre a caspa. O que você quer saber, Márcia? Você quer saber o que é a causa? Como é que é? Escreve para mim aí, enquanto isso a gente vai terminando de falar. Tem uma outra pergunta aqui. Na minha juventude nasceu uma espinha monstruosa no nariz no dia do baile de formatura. Espremi e fiquei com cicatriz. Ah! É sempre no dia do baile, no dia da festa, no dia da live com a Dermato.
Eu É vou sempre contar uma assim, que eu né? tô rindo aqui, que eu lembrei. Eu também tive uma espinha monstruosa no nariz. Eu te lembro que eu tinha 14 anos, adolescente. Dentro do nariz, eu acho que inflamou um folículo naquela época e formou tipo um cisto, um nódulo. Eu tive que tomar até antibiótico. Eu fiquei com uma cicatriz no lugar também. Isso acontece mesmo em quem não tem tendência com acne. E o estresse está intimamente relacionado, porque nessa fase da adolescência existem muitos questionamentos e inseguranças pelas transformações que você está passando, pelas exigências na escola, que é muita pressão adolescente, já pensando no vestibular nessa idade, não é? Sim, sim, Então, sim. isso mexe muito com o emocional. E aí, mesmo quem não tem uma tendência hereditária à acne, pode ter um problema desse pontual. Pode acontecer pelo estresse. Legal, muito boa. Aí a Márcia falou em relação à caspa, né? Ela perguntou se ela é uma manifestação como a acne na pele. Se ela pode aparecer também por alterações, é isso, né? Eu acho que é isso. De alimentação, de estresse, hormonais, etc. A Tá caspa muito também é? pela alteração de estresse, porque a gente chama de é uma dermatite seborreica a caspa, né? O nome aqui no mediquês, vamos falar, né? A caspa. Um mediquês chama dermatite seborreica. E tá em períodos de estresse, ela aumenta. Existe uma proliferação ali também de uma. O estresse ele vai modificar os micro-organismos comensais normais que vivem na pele da gente, no couro cabeludo. Então, esse desequilíbrio faz surgir uma pequena inflamação, que vai surgir o sintoma que é a descamação no couro. E os hormônios, o emocional altera os hormônios, que vão também ter estímulos ali, aí bagunça tudo o ambiente e vai ter a caspa. Então tem influência sim. Viu? Que bom. Respondemos essa pergunta. Em relação à barba, essa eu mesma posso responder. É uma dúvida que muitos pacientes trans meus têm e muitos adolescentes que querem ter barba cheia. Mas essa coisa da barba cheia, pelo menos até onde eu estudei, onde eu li, não sei se você quer acrescentar alguma coisa, mas isso tem muito a ver com predisposição genética. Existem, por exemplo, os indígenas, eles têm muito pouca barba, enquanto que os orientais, por exemplo, têm barba muito cheia, e isso tem muito a ver com genética também, não é só hormonal. Então, quando você tem uma tendência de família a ter pouca barba, não adianta você tomar mais hormônio, ou não adianta você querer aumentar seu hormônio. Né? Existem tratamentos para isso, mas não tem só a ver com hormônio. Você quer acrescentar alguma coisa, Mônica? Tem algumas pessoas que pedem para usar tônicos para aumentar a barba, mas assim, eu não acredito em muito resultado disso também, porque eu não vejo tanta melhora com isso e realmente é essa predisposição genética de cada um para conseguir. Agora, uma coisa, você falou da barba, tem alguns que querem tirar. A barba é mais difícil do que as outras regiões do corpo. Por quê? Porque o folículo piloso no rosto, especialmente na área do bigode e do queixo, ele é inserido mais profundamente. Ele abaixo da pele, ele insere lá na gordura. Então, às vezes, a luz do laser não consegue penetrar e chegar naquela profundidade para destruir a zona germinativa. Então, são áreas altamente resistentes. Dá uma diminuída, mas eventualmente a pessoa tem que ficar fazendo manutenção, porque você não consegue chegar num alto Tão índice fundo, de né? eficiência tão fundo aí. Entendi. E tem muito homem que quer tirar porque causa muita foliculite, tem muita inflamação, Sim, né? sim, é Melhorar a isso alimentação mesmo. melhoraria isso, Mônica? Melhoraria sim, mas tem que usar conjuntamente um retinóide. O que que é isso? Tipo um ácido que ele ajuda a normalizar aquela queratinização, que o excesso de queratina ajuda a tampar o folículo piloso, e aí que inflama mais ainda o pelo. E se é uma pessoa que é mais morena, tem uma origem, uma ascendência negra, o pelo ele é todo enroladinho, então ele tem dificuldade de romper a pele. E aí ele inflama e vem essa alteração da queratinização em cima, piora mais ali, ainda. Então não dá só para alimentação nessa situação. Você tem que melhorar, logicamente, a alimentação, mas usar alguma coisa tópica para estar controlando, Para ajudar. Viu? Nesses para casos, ajudar. amores, procurem um dermatologista, certo? É isso aí. Bom, e vamos falar em relação a hormônios e envelhecimento, né? A pele, envelhecimento da pele. O estrogênio, agora eu vou falar um pouquinho da minha área, vocês sabem que eu sou a área que eu mais estudo dentro da endocrinologia é a questão dos esteroides sexuais, né? E assim, o estrogênio, ele é um hormônio que ele deixa a pele a coisa mais maravilhosa do universo. Então, mulher com pele estrogênica é aquela pele que tem viço, que tem brilho, é quase uma atriz de Hollywood. Que Aí tem vem a vida. progesterona, vida, né? Vem a progesterona na segunda fase do ciclo, que é a tal fase da TPM, e aí bagunça tudo. E é por isso que a gente acaba tendo acne mais nessa fase, porque a progesterona é que vem para dar essa bagunçada.
Mas o estrogênio ele é um hormônio muito importante para ser trófico para a pele. Pelo menos isso foi o que eu aprendi. Você me complementa aí, viu, Mônica? E quando a mulher entra na menopausa, ela começa a perder um pouco essa elasticidade, essa produção, né, até de sebo mesmo, de hidratação da pele. E isso é uma queixa que eu vejo muito nas minhas pacientes que têm menopausa, que me procuram para isso. Então, eu queria que você trouxesse para a gente aí uma explicação mais técnica da parte da dermato e o que a gente pode fazer para evitar, porque tem mulheres que não querem fazer reposição ou que não podem fazer por conta de história familiar, etc. O que poderia ajudar aí nesses casos? Ah, agora eu tenho uma mágica aqui que vai todo mundo amar. Pergunta de US$ 1 milhão. Agora, o que a gente faz? Igual você falou, muitas das pessoas têm medo de uma modulação hormonal, uma reposição por conta do câncer. Falar, eu vou fazer reposição hormonal, vou ficar com câncer. Então, o que eu falo? Existe um derivado do hormônio sexual do estrogênio, que é o estriol. Depois você explica o mecanismo dele, como é formado, que existe para ser feito em manipulação em cremes, que a gente pode passar de uso tópico na pele. E ele, pela via dele metabólica, ele é impossível ativar receptores que vão dar qualquer tipo de câncer. Até porque na pele nós usamos uma concentração baixinha dele, mas que a gente consegue devolver um pouco da vida, do vício, da beleza da pele da mulher que está envelhecendo. Gente, amei, eu não sabia dessa. Sim, Nossa! só que, viu? Não falei que era informação do dia aqui? É. E aí, pouca gente sabe disso, até pouco dermatologista, tá? Essa informação é uma pérola. E só que a gente associa também com hidratantes para cada tipo de pele, porque a gente precisa reter água ali, né? Então precisa de uma barreira para não perder e algo para hidratar. E água, hidratação, água não é óleo. Existe uma confusão muito grande, que as pessoas falam, ah, mas eu tenho a pele oleosa. Mesmo algumas pessoas mais velhas, mesmo a menopausa ainda tem. Ai, não vou usar hidratante porque minha pele é oleosa. Mas não, é diferente. Hidratação é água, óleo é óleo. Óleo não vai hidratar, né? Então precisa sim, toda a pele precisa de água. A Amanda tá falando que amou, viu? Eu também amei, Amanda. Eu já sei quem vai ser minha dermatologista quando eu entrar na menopausa. Bom, se desse, a gente tomava um banho de estriol, né? Do rosto até os pés, né? Gente, só para resumir, assim, o estriol, ele é da família do estrogênio. Na verdade, ele é um derivado do estrogênio, um metabólito do estrogênio, que tem uma ação de estrogênio muito fraquinha, bem menor que o estradiol, que é o estrogênio natural que a gente produz, tá? E ainda com o efeito tópico, eu imagino que na concentração baixa que você falou, você tem praticamente só ação local, você não deve ter absorção sistêmica. Então não tem como, né? Não vai ter o risco, inclusive não é só o câncer, né? Existem contraindicações de reposição hormonal que tem a ver com doenças sistêmicas, então doenças hepáticas, tem alguns casos de trombose, trombofilia que você não pode usar. Então não é só o câncer de mama. E nesses casos eu achei muito sensacional, porque assim, gente, eu sou super a favor da gente se cuidar, da gente cuidar do lado de fora, principalmente se isso não for para agradar o outro, e sim for como um ato de amor a si mesmo, né? Eu sou muito dessa linha, a Mônica também é, né, Mônica? Sim. Eu não acho que estética é supérfluo, desde que isso você esteja fazendo por você, e não para se encaixar no padrão, e não para agradar o outro, e não para preencher um vazio, né? E graças a Deus, com tudo isso que a Mônica estava falando pra gente, né, as pessoas estão cada vez mais buscando um equilíbrio do ponto de vista emocional, espiritual, físico, energético. Eu acho que o caminho é esse, é a gente se cuidar porque a gente se ama, né? E por que não cuidar da pele, principalmente se uma pessoa, às vezes, que tem uma doença que pode estar trazendo uma piora de qualidade de vida por outros motivos, e ela se sentir bonita, às vezes, faz toda a diferença, não é verdade, E Ju, Mônica? você falou do envelhecimento da pele, também é muito frequente o ressecamento. Então, assim, a gente passa os cremes maravilhosos e tudo, mas a pessoa precisa beber água. A pessoa acha, fala, eu bebo água. Você pergunta quanto, eu falei, quantifica por dia aqui, ó. Tô com meu copinho aqui também, ó. Você quantifica por dia. Eu falo assim, pega a garrafinha de 500 ml, eu falei, eu preciso que você beba Né? 6. A pessoa me olha assim, 6? Eu falei, 6, né? 3 Arrasou. litros para poder hidratar. E outra, se eu tô com o terreno biológico todo inflamado, cheio de lixo, eu tenho que limpar esse lixo, vai ser filtrado no rim. Então eu tenho que beber água. Se eu não bebo Exatamente. água, como que eu limpo a casa? Né? Exatamente. Você E falou como tudo. que eu Água é hidrato? vida, né, gente? Sim, eu Não, tenho que muito hidratar bom. de dentro para fora, não é só de fora para dentro, eu uso as duas coisas. Então, tudo é uma complementação. Eu posso passar o melhor creme do mundo. Se a pessoa não bebe água, gente, não tem milagre.
Foi aquela pele de Não lixa tem. descamando, É verdade, né? né? Impressionante. Não, e assim, a água também mexe muito com o intestino. E aí a gente volta para o começo da live em que você falou que a pele e o intestino estão ali, né? Não tem intestino que Exatamente. funcione se você não bebe água. E não tem pele que fique hidratada se você não bota água, né? Arrasou. E é uma coisa assim tão simples. Eu falei, o simples, as coisas da vida da gente, se você for ver, é tudo muito simples. Só que a gente não faz o básico. A maioria das pessoas não faz o simples, é beber quantidade de água o suficiente, comer uma alimentação mais próximo do natural. Se a gente voltar no tempo e ir para o simples, na época, sei lá, dos avós, que não tinha tanto industrializado, você via que as pessoas não eram gordas também, Ju? Antigamente, e comia-se de tudo, até pão, que o glúten era, a farinha era diferente, nesse glúten de hoje modificado. Você não via gente pessoa gorda. Meus avós moravam na roça, no sítio, não eram gordos. E comiam tudo, É, e né? Assim, tudo bastante, né? assim. Comia Não de é, tudo, mas né? assim, falando o pão, leite, que hoje a gente condena tanto, naquela época era o leite que saía da vaca, também não era todo modificado, cheio de toxinas também, Cheio de né? antibióticos, cheio de um monte de coisa, né? Exatamente, né? Então, hoje em dia, isso aí que dão é tudo menos leite também, né? Mas a gente fala da Verdade. essência. Então, a alimentação era outra. O trigo foi muito modificado geneticamente. Quando você tem a oportunidade de ir para a Europa, alguns países, às vezes você come uma coisa lá. Eu não tenho, assim, intolerância, eu evito o glúten por escolha, né? Você come uma coisa lá, você não passa mal igual passa aqui. A barriga não É estufa. verdade. E você está É comendo farinha de verdade. trigo. Eu tive a oportunidade de um país lá nos Alpes, onde tudo é muito artesanal. E aí eu comi no café da manhã, que a gente não tinha opção, estava viajando, tudo que eu não como aqui, até iogurte. Croissantzinho, ó, mas era tudo feito com coisas artesanais lá, naturais, e eu não passei mal, minha barriga não estufou. Então a gente não tem essa possibilidade, infelizmente, aqui no Brasil, porque aqui eles querem que a gente adoeça para vender remédio e manter a gente doente, através como? Da indústria alimentícia, gente. E o brasileiro come muito mal porque a gente compra o que está no supermercado, tudo industrializado, de péssima qualidade. Então a gente não tem qualidade aqui. Então a gente tem que buscar É, dentro do que é natural, né, Ju? e aí teve uma pessoa que comentou aqui, a Renata, falou que pobre não faz churrasco, só bebe. E muita gente fala que pobre não tem acesso e tudo mais. Mas assim, se a gente for para pensar, todo mundo pode, mesmo numa casa pequena, botar uma hortinha de temperos, não precisa comprar um tempero industrializado, né? Existem hoje bairros que fazem hortas comunitárias que a galera pode colher. Então, assim, ter um vegetal fresquinho, sem agrotóxico, plantado ali na esquina. A gente sabe que tem muitas árvores frutíferas em vários bairros de tudo. Então, assim, tem muita coisa que às vezes a pessoa tá lá com fome e tem uma mangueira atrás e não vai lá e não pega a manga e não come, Ô, entendeu? Ju, mas assim, eu vou falar no último, do absurdo. É muito só que as pessoas têm preguiça de produzir um bom alimento. Aí é mais fácil ir lá comprar uma Coca-Cola com miojo. Aí isso é uma bomba atômica. Você fala miojo, me dá até uma palpitação aqui Eu de peguei novo. pesado agora em nível do que se consome, mas é a realidade que a gente vê, né? A pessoa vê É, aquele negócio, aquele sachêzinho de tempero com glutamato monossódico, que vai alterar o nossa, cérebro dela. Nossa, eu também tô assim, eu tô até exatamente. palpitando. O É, que que tem de nutriente naquilo ali? Um nada, carboidrato né? processado, uma farinha de trigo horrorosa, toda modificada, com glutamato monossódico que vai realçar o sabor, te viciar, não é? E E na cheio de Coca, gordura então, também, né? gente, né? Nossa, a Coca-Cola nem fala. Açúcar puro e todas as toxinas que tem ali. Igual você falar, Coca-Cola é desentupidor de pia, né? Quando a pessoa come muito no churrasco, toma Coca, o negócio desce, né? Igual sem no ralo. É, Você tá rindo, é mas verdade. é verdade. Não Ai, é? gente, mas não, é muito verdade. Tem que O dar um pessoal tá choque super. de realidade nas pessoas, porque as pessoas às vezes, não têm essa noção que a gente adquiriu também com o tempo, porque a gente também não tinha quando era mais jovem, não tinha informação, né, Ju? Sim, claro. Ó, a Fernanda, minha aluna, tá falando aqui que ela tem um rapaz lá no bairro dela que ajuda a fazer horta no apartamento. Que Eu acho que são aquelas legal! hortas verticais, é muito legal, né? Você vê, gente, Sim, mesmo em quem tem pouco espaço, não precisa morar numa casa com quintal para ter. Uma vez eu vi uma reportagem, sabe aquelas sapateiras antigas que é feito com aquela a mesma lona que o pessoal usa para sacola de feira? Não tem aquelas sim. sapateiras que ficavam atrás da porta? O pessoal foi encaixando, colocou isso numa porta que tomava sol, foi encaixando em cada lugar de sapato um vasinho e fez uma horta vertical em casa, dentro de um apartamento. Muito legal, né? Então, assim, Sim, existem muitas possibilidades aí para a gente se alimentar melhor, né, gente?
Eu acho que é uma questão muito de você querer, e mais do que querer, é de você entender a importância. Porque às vezes a pessoa quer, mas, né? E aí a gente vai entrar numa outra camada, que é a camada da motivação, né? Então, muitas vezes não é nem. Quando é falta de informação, eu acho que é até beleza, porque daí a pessoa tem a informação e ela usa aquela informação. Mas às vezes a pessoa tem a informação, e por que que ela não usa? Por que que ela não põe em prática? Porque tem camadas mais profundas, emocionais, tem camadas mais profundas em relação a outras coisas que eu não vou entrar nessa live, senão a gente vai ficar até amanhã. É que assunto não falta, né? Não falta, ainda mais em relação à pele, né? Mas então, só para a gente concluir, o que que a gente pode fazer para prevenir o envelhecimento? Se você deixar, eu queria muito te fazer a pergunta da pele e vitamina D, se a gente pode ou não pode tomar sol. Que aí é a guerra de dermatos e endocrinologistas. Não, pode falar. E medidas que a gente pode fazer para prevenção do envelhecimento, não só em quem está perto, mas em quem é jovem também. Eu acho que dá para prevenir, né? Mas aí a pergunta também de US$ 1 milhão. A gente pode ou não pode tomar sol para fazer vitamina D? Porque a vitamina D ela veio muito em voga com essa história do coronavírus, ela é muito importante para vários sistemas do corpo, não só para o sistema do cálcio, sistema imune e tudo mais. E a nossa maior fonte de vitamina D não é a alimentação, é a pele. E aí, como é que fica? Pode tomar sol? Não pode tomar sol? E aí? Agora eu vou causar aqui, hein? Eu vou causar polêmica. Eu sou uma dermato atípica. Pode e deve tomar sol, sim, porque o sol é vida. Mas tem os horários mais específicos e você, para produzir vitamina D, você não precisa ficar 1 hora no sol. Você fica um pouco, logicamente, a área que está mais exposta é o rosto. Você pode usar um filtro solar no rosto e tomar no corpo um solzinho. Porque o rosto está mais suscetível a manchas, a aparência, tudo. Então, pode sim tomar um solzinho no período da manhã, no período da tarde, diariamente, porque sol é vida. Eu não sou contra, assim, tudo que é excesso é que vai dar dano. Agora, se isso daí um pouco de sol é bom para a saúde, sim. E se tomar, falar assim, vou passar filtro solar no corpo inteiro, aí você não vai absorver a radiação ultravioleta. Eu acho que um pouquinho por dia, ali 5 minutos por dia, 8 minutos, para produzir a vitamina D, é super saudável. Então deve sim, eu sou a favor. Resumo da ópera. Amei, Mônica. Resumo da ópera. Solzinho de bebê do pescoço para baixo, porque no corpo a gente não é obrigada a envelhecer antes da hora, né? É isso mesmo. E não vai ficar manchado ou velha de tomar esse solzinho da manhã aí para vitamina D. E adorei isso aí, o solzinho de bebê, você disse tudo. Isso aí. Meus amores, ainda tem um outro fator, porque tomar sol faz com que a gente produza substâncias, né, no cérebro relacionadas a bem-estar. E uma vez eu estava lendo um estudo, Mônica, porque em relação a ritmo circadiano, eu gosto muito de estudar essas coisas, né? Porque eu tenho muita dificuldade de acordar cedo no inverno, porque o dia amanhece mais tarde. E eu li que tem muito a ver a produção de melatonina com a luz e tal. E eles estavam falando que países que têm menor exposição ao sol têm maior incidência de depressão. E o sol, ele é um fator relacionado a bem-estar. Então não é só a vitamina D, é tudo, né? Aquela coisa do você estar na natureza, de você estar, nossa, amei. Está totalmente conectado, né? Você tem que estar conectado com a natureza e com o ambiente. Se você está desconectado, só com luz artificial, fugindo do sol, filtro solar do fio do cabelo ao dedo do pé, não dá. Eu digo assim, quando você vai para uma praia, eu acho que tem que estar do fio do cabelo ao dedo do pé, porque reflete a radiação na areia e vem para você, igual lá no Rio de Janeiro, né, Ju? Que você é de lá. Se não dá para uma pessoa, exemplo, branca como eu, ir para um sol do meio-dia sem passar filtro inteiro. Aí não é a produção da vitamina D. Você tem que proteger para não ter uma queimadura e para não ter um câncer de pele. Aí é outro contexto, né? Porque a gente está falando, tudo é bom senso, tudo é equilíbrio na vida. Exato, perfeito. A Isa perguntou aqui se alguns minutos são suficientes. Teoricamente, 20 minutos já é suficiente para você fazer vitamina D, desde que você esteja com uma área grande exposta. Então, por exemplo, braços, pernas e barriga, suficiente. Você não precisa tomar no rosto, não precisa tomar no colo, que é uma coisa que aparece muito, né? Então, assim, se você está com uma área maior exposta, o tempo necessário para produzir é menor. Se a área exposta é menor, daí talvez você precise de mais tempo, mas também aumenta o risco de queimadura, que nem a Mônica falou, tá? A Isa falou, quando ela tomou Roacutan, ela fugia do sol e ela sentia muita falta. Eu imagino, a gente não fica mais triste no inverno porque não tá sol. Não é verdade, gente? O Roacutan, deixa eu entrar só rapidinho nesse assunto para esclarecer, Ju, o que acontece?
ele vai mexer nessa ceratinização da pele. Então a pele vai ficar mais fina e mais sensível. Mas assim, se a pessoa hidratar adequadamente, porque resseca, ela consegue ficar um pouquinho no sol. O negócio é que muitas vezes a pessoa não usa o hidratante direito, ou tem que usar, no caso, proteger o rosto, que é o mais sensível, dá para ela pegar um solzinho, mas como as pessoas às vezes não têm esse senso de equilíbrio, muitas vezes o médico fala, não toma sol, porque senão ela pode ter uma queimadura ali pelo excesso, né? Então não é que ela Uhum, não sim. pode tomar sol durante o uso do Roacutan, tem que ter cuidado. É Então, um sol protegida e com hidratada, responsabilidade. É. exatamente, o sol do bebê. Eu adorei essa frase, o sol do bebê. Um O pouquinho pela solzinho de bebê. manhã, isso aí. Seria o ideal, né? Mundo perfeito. Se Sim, todo mundo pudesse tomar aquele solzinho às 8 da manhã, é. seria lindo, né, Tudo de Mônica? bom, exatamente. É. Aí a Renata falou que aqui tem sol, que o inverno na Holanda é que ela ia ver. A Renata é uma amiga minha que fez o mestrado dela na Holanda e ela pegou o inverno lá. É, não é à toa que nesses países a galera realmente fica muito triste. O índice de depressão lá é muito grande. Não é só o sol, né? Tem outros fatores relacionados também à cultura e tudo mais. Mas assim, que nesses países tem mais do que países ensolarados, então vai saber, né? Sim, é isso Bom, mesmo. pessoal, a gente está chegando ao final da live, já estamos em 51 minutos de live. Se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, eu já vou começando a encerrar. E eu queria deixar a palavra com a Mônica para você falar suas palavras finais, um recadinho final para a galera, falar de prevenção, de cuidar da pele. Traz aí um recadão final para gente, minha querida. É, eu até ia falar assim que o pessoal gostou aqui do que a gente está falando, e se querem ouvir mais sobre essa parte da dermatologia integrativa, né, com a endócrino integrativa, né, que a gente tem uma mentalidade diferente, querem mais informação, para fazer uma caixinha de pergunta no Stories para ver se o que as pessoas querem falar, porque se quiserem que a gente faça novamente no próximo mês, a gente faz, né, Jô? Num outro Claro, com certeza momento, vai ser né? uma grande honra. E pensar assim, né? Como eu falei, tudo na vida a gente tem que olhar como um todo, porque uma coisa que você faz agora pode refletir lá na frente como doença. Então, às vezes, uma escolha alimentar errada ou um cuidado errado, que você fala, ah, não dou bola, igual a jovem toma sol sem filtro solar, não tá nem aí, né? Em excesso, que dali 20, 30 anos pode aparecer uma complicação e uma coisa ruim. Você fala, ah, e jovem igual, eu não sei se você lembra na época da faculdade, as pessoas comiam o dogão o lanchão, o pessoal chamava de salmonela, que é uma bactéria, né? E a pessoa comia aquilo com coca e nada fazia mal porque era jovem. Porque imagina, um carro novo, você pode dar pancada nele e vai aguentando, porque tem resistência. À medida que o carro vai envelhecendo, começa a falhar o motor, falhar as coisas. Então você insiste colocando um óleo de uma qualidade ruim, uma gasolina ruim no carro, mesma coisa. Você dá comida um combustível ruim. O que vai acontecer com esse corpo, no caso com o carro, né? Que a gente está falando com o tempo, Uhum. vai começar a falhar, dar defeito, dar pane. Dá pane Então, você mesmo. tem que pensar muito bem, ter essa consciência de fazer melhores escolhas. Melhores escolhas para alimentação, do que você bebe. Não é falar, eu nunca vou comer uma coisa, mas sim, eu escolho fazer isso porque isso é bom para minha saúde e para minha pele. Você fala não para algumas coisas, só que o primeiro é tomar consciência. O que é bom e o que é ruim? O que eu quero para mim? Vou comer um monte de porcaria? Ok, é sua escolha, mas depois vai ter que tratar com a consequência das doenças degenerativas, né? Do Alzheimer, das inflamações, do diabetes que pode aparecer, né? Das tiroidites. Exatamente. Mas tudo é uma Exatamente. escolha. Eu aqui, a Ju, a gente está no papel de informar. A gente não obriga ninguém. Ah, não vai comer mais glúten, não vai comer mais açúcar. Não é por aí. Tudo é bom senso, equilíbrio e escolhas. Então, essa é a minha mensagem, Ju. Eu gosto de, pegando o gancho aí do que você falou, eu gosto de dizer que é assim, cada comida boa que você come, cada frutinha, cada vegetal, cada água que você bebe de quantidade adequada, é como se fosse uma caderneta de poupança. E cada coisa ruim que você come é como se você estivesse fazendo dívida no cartão de crédito. Então, assim, né, a gente tem que ver na balança o que tá mais. Então, não é que você nunca mais na vida, nunca mais eu vou comer um doce. Não, não é assim. Mas se a tua balança, a tua poupança tá maior, a ponto de você conseguir pagar suas dívidas, está tudo certo, né? Você está fazendo poupança. Agora, se você fica fazendo dívida, comendo, né, o podrão lá, a salmonela, bebendo refrigerante, a tal da coxinha com refrigerante, miojo com refrigerante, daí você tá fazendo dívida no cartão, uma hora a conta chega. E aí é que vem o problema. Então, para Ô, cuidar é mais Ju, complicado, né? Fala, a gente querida. está especial. Estou com a audiência da Alemanha aqui, ó. A Selma e o Ah, Daniel Pinto estão aqui.
é uma família muito amiga que eu tratei deles e eles mudaram a alimentação e estilo de vida. O Daniel não tinha nem 40 anos, já estava com resistência insulínica, ele começou a fazer escolhas melhores. E a Selma tinha uma história de alterações de tireoide e hipotireoidismo na família, e ela estava começando com autoanticorpo. Aí ela mudou totalmente a alimentação dela, somente com a alimentação normalizou, ela não evoluiu para tireoidite mesmo e para o hipotireoidismo, tá? Isso já tem uns 4 anos que eles mudaram para a Alemanha, eu peguei eles nessa transição. E hoje ela cozinha para a família na Alemanha, segundo as minhas orientações, com as coisas adequadas para eles, não inflamatórias. A família toda está com outra saúde e outro estilo de vida, viu? Eles estão fazendo uma super poupança de saúde aí, ó. Arrasaram. Ó, aquela coisa Parabéns, aqui, gente. ó. Isso mesmo, aquela falando. Gente, Obrigada, viu, Selma? a Fernanda, que é minha aluna, falou que você é o que você come. E é muito verdade. A gente é o que a gente come, né? Então não tem muito jeito. A gente precisa colocar combustível bom para dentro. Bom, meus amores, então não temos mais perguntas. Eu vou começando a encerrar essa live. Primeiramente, tem uma pergunta aqui. Qual dica vocês dariam para largar o açúcar? Isso dá mais uma live. Quer falar aí, Mônica? Ai, meu Deus, fala você, já que essa é mais difícil. Fala aí. Não, é o seguinte. Primeiro você tem que encontrar um bom motivo. Não é simplesmente porque tem que fazer sentido para você, porque quando faz sentido é mais fácil. Quando você tem um porquê, aquela frase que eu sempre falo que eu adoro, né? When the why is clear, the how is easy. Se o seu porquê está claro, o como fica fácil. Então, primeiro começa pelo porquê. E você é minha aluna e você sabe disso, tá? E o segundo começa pelo mais fácil. Esse negócio de começar pelo sacrifício pode funcionar para algumas pessoas, mas na minha experiência isso só traz sofrimento pra gente. Quando a gente está em sofrimento, a gente não quer continuar ali. Então vai diminuindo, vai fazendo um processo de readequação. Então, bota uma colher de açúcar, passa a botar meia, passa a botar um quarto, passa a botar só uma chuchadinha. E aí o seu paladar ele vai se acostumando com cada vez menos, vai se adaptando. E quando você tira, fica uma coisa natural. Agora a pessoa ela toma um café lá com 2 colheres de açúcar. Aí no outro dia ela resolve tomar sem nada. Ela vai achar horrível, ela vai ficar em sofrimento e ela não vai conseguir. Então, meu conselho é você, primeiro, né? Pegar uma verdadeira motivação, e eu acho que cuidar da saúde é uma motivação maravilhosa, mas tem que fazer sentido no seu coração. E segundo, vai aos poucos, vai sem sofrimento, vai no seu tempo, no seu ritmo, mas vai. Ô, Um passo Ju, por vez, mas sempre em frente. Fala, minha eu tenho uma querida. diquinha também, assim, que funciona bastante. Eu falo para tirar o açúcar branco e colocar mel, porque o mel é bastante forte. Você põe só um pouquinho, aí dá aquele adoçada para ir tirando, né, no processo da retirada. E depois que você faz um tempo, o seu paladar acha aquilo doce demais e não aguenta, como você falou. Você mesmo Não rejeita. precisa, não precisa ser necessariamente o mel. Você pode, por exemplo, usar o agave, o xarope de Uhum. agave, que ele tem um índice glicêmico menor. Você pode usar o açúcar de coco, ele adoça menos também, tem um Isso índice também. glicêmico menor. Então dá para você ir trocando por outros açúcares, mas às vezes a pessoa não tem acesso. E assim, essa coisa de reduzir foi o que eu fiz quando eu parei de comer açúcar há mais de 12 anos atrás, entendeu? Então, eu acho Funcionou, que né? se você tem possibilidade de trocar para um açúcar de menor índice glicêmico e tal, beleza, achei ótimo. Mas se você não tem, vai diminuindo e vai se acostumando e leva o tempo que for preciso, só não para no meio do caminho, vai que vai. Meus amores, eu vou precisar encerrar porque o Instagram já está me avisando aqui que faltam 1 minuto e 40. Então, eu não queria deixar de agradecer a disponibilidade da Mônica em aceitar meu convite. Querida, muito obrigada. Foi maravilhosa essa live. Pelos comentários da galera aqui, eu acho que a galera também achou. Queria te agradecer muito. Queria dizer que eu estou de braços abertos para receber você novamente. Ou se você quiser fazer pelo seu Instagram também, vou adorar participar. Tá todo mundo falando aqui que a live está excelente. Muito obrigada. E muito obrigada a todo mundo que participou aqui com a gente, mandou pergunta, interagiu. Foi uma delícia estar aqui com vocês. Mônica, quer despedir aí da galera? Quero, assim, gratidão também, porque a gente ama o que faz e vocês estimulam a gente a continuar estudando e inovando para poder mais saúde e informação de qualidade para as pessoas para melhorarem a qualidade de vida, né? É isso É aí. isso Muito aí. obrigada, Ju. Estou muito feliz. Espero que a gente repita outras lives para dar mais Se Deus informação. quiser. Isso aí, meu amor. Um beijo, querida. Um beijo, meus amores. Eu vejo Boa vocês na noite para todo próxima live. mundo. Tchau, 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 gente. tchau.